o sistema político iraniano é um sistema muito complexo. Ele não é uma ditadura pura e simples, né? Há um parlamento que, aliás, esse ano foi reeleito com uma maioria conservadora, linha dura, assim como era o perfil do presidente que morreu nesse acidente de helicóptero. A incerteza política maior não é tanto quanto a liderança do país, que está nesse momento estabelecida, mas quanto a sucessão do Ayatollah Supremo, que é o Ali Khamenei. Raisi era um dos grandes cotados para sucedê-lo, e sucedê-lo não porque ele normalmente teria que ser sucedido, mas porque ele tem muita idade, ele tem uma idade muito avançada, a qualquer momento, nos próximos anos, pode falecer, e isso vai gerar uma instabilidade no país se não estiver bem consolidada a sucessão, se não estiver bem preparada a sucessão. Raisi era um dos cotados. Outro cotado é o filho do Khamenei, o que, claro, que desagrada amplos setores da população, porque seria como transformar um sistema de uma república religiosa, uma república islamista xiita, numa quase monarquia, o que não é o caso. A população, assim, mesmo aqueles que são favoráveis à República Islâmica, não querem que haja uma sucessão desse tipo. Portanto, a instabilidade é bem maior do que a perda de um presidente, porque a hora que ele sai, né, ele morreu, entra o vice, e em 50 dias serão convocadas novas eleições. Mas o sistema iraniano é um sistema que, como eu estava dizendo, apesar de em muitos aspectos bem consolidado, porque ele tem instituições muito bem delineadas, isso foi tudo criado pelo antecessor de Khamenei, que era Khomeini, com a Revolução Iraniana em 79, realmente é uma fissura agora, né? Essa falta de uma linha sucessória para o Ayatollah Supremo. Arlene, prazer falar contigo, é uma honra poder te receber num momento em que isso acontece, para que você nos ajude a refletir e esclarecer a nossa audiência. Eu gostaria de pensar um pouco contigo em termos geopolíticos. Como que esse acidente afeta possivelmente a geopolítica da região e qual que é a tua análise considerando como devem se comportar os principais atores do cenário no Oriente Médio nesse momento em face dessa tragédia? Certo. Então, veja, a linha política de Raisi era muito próxima à do próprio Khamenei, ou seja, ele era um linha dura. Então, em termos de negociações nucleares, né, dentro da ideia da não proliferação nuclear, o Irã já tinha saído dessas negociações porque os Estados Unidos romperam o pacto, em primeiro lugar, com Donald Trump. Então, esse âmbito das negociações pela não proliferação nuclear já estava afetado, né? Então, o Irã já não havia esse processo que tinha sido instaurado antes e que vinha trazendo alguma ideia de estabilidade promissora para não proliferação, porque o Irã tinha aderido ao pacto. Então, isso já estava afetado. Isso, inclusive, a saída de Trump desse pacto foi o que levou, em grande medida, a Raisi ser eleito. Porque dentro do Irã, existe, dentro daqueles... Veja só, deixa eu começar explicando uma coisa. Só é eleito presidente quem apoia o regime. Porque, não obstante as eleições serem abertas, democráticas, assim, entre aspas, só sai candidato quem é aprovado pelo Ayatollah Supremo, pelo Khamenei. Então, isso é coisa que eu estava tentando, não tem como entrar em grandes detalhes aqui, mas isso é importante entender nesse sistema que é complexo, muito institucionalizado e, em muitos sentidos, estável, a não ser que haja realmente uma revolução popular, né? Que, aliás, tem sido muito reprimida para que não haja. Então, dentro desse sistema, só sai candidato a presidente quem é aprovado pelo Ayatollah. O Ayatollah, ele escolheu Raisi. Ele queria que Raisi vencesse as eleições em 2021. Para isso, ele tirou do jogo outros candidatos que punham em risco as chances de Raisi vencer. Então, Raisi era uma figura muito alinhada com o Khamenei, e ele também muito alinhado com todo o setor linha dura, conservador iraniana. Qual que é o outro setor? O outro setor são os reformistas.
bom, tem um espectro, tem todo o espectro, mas nas duas pontas desse espectro tem reformistas de um lado e linha dura do outro. Bom, a linha dura cresceu no Irã depois que Donald Trump tirou os Estados Unidos do pacto e rompeu toda a viabilidade e funcionamento do pacto de não proliferação nuclear. Foi isso que deu maior argumento para que a linha dura ascendesse no Irã. Então, a saída dele de cena é, assim, a saída de um apoio desse campo, mas tem outros para preencher o lugar dele. Ele não é o único candidato linha dura que pode preencher lugar. O que poderia mudar se vencer nas eleições um candidato que seja reformista? Isso mudaria o cenário político iraniano, de fato. Mas dificilmente Khamenei, nesse momento em que ele está idoso, com toda a instabilidade pela frente, com uma possível morte dele, dificilmente ele vai deixar uma pessoa que não seja muito próxima dele concorrer às eleições. E novamente é capaz que a gente veja eleições com baixo comparecimento da população às urnas, como aconteceu com a eleição de Raisi. Então esse é o cenário, tentando resumir.